Olá, graça e paz a todos. E nesse momento vamos a mais uma reflexão para nossa semana. E estava aqui meditando, né, em todas as coisas que acontecem no mundo atual, né, quando a gente depara com notícias e a palavra de Deus é bem clara ao afirmar que quando Jesus estiver perto de voltar, acontecerão todas essas coisas que a gente vê hoje, catástrofes, né? O homem cada vez mais sem amor e cada um buscando seus interesses, né? A falta de amor vai crescer muito mais ainda no nosso tempo e a gente vê isso cada dia mais. O amor do próximo já não quase vai existir. E quando a gente depara com essa situação que a gente vê no nosso dia a dia, ao mesmo tempo a gente fica triste, mas ao mesmo tempo nos traz assim a esperança, né, de que Jesus está voltando, de que Jesus logo virá nos buscar. E essa é a nossa esperança e essa é o que faz a gente viver, né, viver com amor, viver com alegria, porque sabemos que todas essas coisas vão passar. A palavra de Deus diz que tudo isso passará e vai vir tempos bons, ou seja, quando Jesus vem nos buscar, e aí ele vai nos dar um novo lar, né? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui através da palavra do Senhor, Apocalipse 21, que vem falando sobre o novo céu e a nova terra. Eu vou ler um pouquinho e depois a gente pode explanar mais ainda. Que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Depois a gente continua. Mas aqui mesmo a palavra de Deus diz que Ele tem preparado para nós uma nova terra, a nova Jerusalém, que ela vem ataviada com seu noivo, ou seja, Jesus Cristo vem buscar, né, a igreja dele, que somos nós. E, e essa nova terra lá não existirá mais dor, nem luto, nem tristeza, coisas que a gente vê diariamente ao nosso redor, tristezas, né? Separação através da morte, né? Enfim, são tantas coisas terríveis que o pecado nos mostra, né? Todos os dias da nossa vida. E quando a gente conhece a esperança de Jesus que tem para nós, a gente, mesmo passando por essas tristezas, isso passará eternamente um dia, né? E aqui Deus diz que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, porque as coisas velhas já passaram, ou seja, tudo aquilo já acabou. E é isso que nós cristãos almejamos, né? É isso que queremos, um mundo melhor. Mas não é esse mundo aqui que estamos, porque aqui esse mundo jamais vai melhorar, é daqui para pior, né? A palavra de Deus nos mostra que ao dos fins dos tempos acontecerão coisas absurdas. Ainda vão acontecer, a gente só está no início dela, né? Mas a palavra de Deus nos adverte que é para a gente ser forte, que é para a gente ser corajoso e sempre pensar nas coisas do céu. A nossa mente ela tem que estar todos os dias em pensamentos
com a palavra do Senhor, com a esperança que Deus nos dá todos os dias, né? O servo do Senhor, a gente está aqui só de passagem. É tanto que a gente é servo, né? E é para a gente sempre lembrar que o servo é aquele que faz a vontade do seu mestre. E tem tempo que o servo geralmente a maioria sofre muito. A gente sofre muitas vezes por obedecer a palavra do Senhor. Mas vale a pena você ser obediente ao Senhor, porque no final de tudo isso vamos receber a recompensa, que é a vida eterna, né? Isso nos alegra, isso nos motiva, isso nos dá força para andar todos os dias fazendo a vontade de Deus. Quando o servo de Deus anda, sempre fazendo a vontade do Mestre, a gente ganha muito mais, né? Mesmo que a gente aqui passe por problemas, por coisas, mas Deus, ele nos conforta, né? Aqueles que confiam em Deus, Deus, ele nos abraça, ele abre caminhos de novas situações, ele revigora, né, a nossa vida, ele revigora o nosso dia a dia, e mesmo passando por dificuldades, desemprego, doenças, coisas que o pecado trouxe, tá nesse mundo, tá nessa terra, mesmo passando por isso, é para a gente ter ânimo, é para a gente ter força e lembrar sempre das promessas que Deus tem para nós. E no versículo 6 diz assim: Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, aqui Deus, ele tem preparado um lugar para mim e para você, daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que obedecem o que está escrito na palavra de Deus, né? Deus, ele tem preparado a nova terra para mim. Às vezes a gente poderia parar um momento e pensar, né, sobre a terra, sobre a nova Jerusalém, sobre tudo que Deus tem preparado para nós, seus filhos, né? Isso traz esperança, isso renova a nossa fé, quando a gente para e observa o que Deus tem preparado para mim, né? E a gente começa a pensar que realmente a gente está aqui nesse mundo só por um pouco de tempo, né? A gente está separado de Cristo pelo pecado, né? Mas não eternamente, porque Deus, ele tem para nós a vida eterna. Imagina eu e você vivendo com Cristo eternamente, sem dor, né? Sem separação, sem doença. Vamos viver eternamente, não tem coisa melhor. Que a gente não venha nos vender, né? Vender a nossa vida eterna por pequenos prazeres dessa terra, não vale a pena. Porque tudo que está nessa terra um dia passará. Tudo que temos aqui um dia vai ficar. Por isso que não adianta a gente correr, passar tanto tempo trabalhando, correndo atrás de coisas que um dia as traças vão corroer. Um dia tudo isso vai ser, como é que se diz? Vai ser destruído, né? A gente sabe que nada vai ficar. Quando Jesus voltar, tudo será, vai virar como um esterco, palha, né? Pó. E às vezes não vale a pena
a gente luta tanto para ter algo e esquecer de Jesus. O nosso propósito maior é a vida eterna, né? Claro que a gente temos que trabalhar, temos que correr para ter o pão de dia a dia, mas não vale a pena você esquecer de Jesus por isso. Não vale a pena você sair correndo, não ter tempo de fazer seu culto pela manhã, de entregar a Deus a sua vida, de chegar ao final do dia, você não ter tempo de reunir sua família para adorar o Senhor. Não vale a pena. O mais importante é nos preparar para a volta de Jesus. Sabemos que tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor. E é no mundo inteiro. Se você ligar a TV e assistir, cada parte do mundo está acontecendo algo. E quando a gente vê isso, isso são os indicativos da volta de Jesus, né? Então, nesse momento que vale mais a pena é a gente segurar nas mãos de Jesus Cristo e caminhar com Ele. E Ele vai nos ensinar todos os dias a caminhar com Ele. Porque eu fico imaginando a gente receber, né, das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Porque cada um de nós vamos ser coroado, né? E quando eu paro para pensar nessas bênçãos que Deus tem para mim, para você, eu digo, Senhor, não vale a pena eu correr aqui tanto e perder a vida eterna, né? Não vale a pena. E quando a gente depara com situações que vêm sobre nós, mesmo assim, às vezes são situações que a gente não sabe o que fazer. Mesmo assim é para a gente parar e lembrar da esperança que Deus deixou para mim e para você. Em toda a Bíblia ele sempre fala, não temas, seja forte e corajoso. E que eu já venci o mundo, né? E só resta-nos ter coragem, levantar a cabeça e seguir em frente com Deus, segurando a mão de Jesus, né? Tendo uma vida de comunhão com Deus, né? Orar sem cessar, porque as coisas estão aí ao nosso redor. E a gente tem que estar realmente todos os momentos em oração. Buscar a Deus enquanto se pode achar. E aqui no final do versículo fala que os feiticeiros, os abomináveis, os assassinos, os impuros, né, os idólatras, todas as pessoas, se eles não se converter dos seus maus caminhos, eles não herdarão essa cidade, não herdarão a vida eterna. Não vai ser coroado pelas mãos de Jesus. Imagina você sendo recebido por Jesus, né? Ele segurando a sua mão e falando com essas palavras, seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Né? Imagina ele falando isso para você, né? E te coroar e ali você viver para sempre com Cristo, sem dor, né? Sem traumas, sem doenças. Enfim, tudo isso aqui vai passar. Salomão, ele teve tanta sabedoria, tanta riqueza. Tudo que ele podia imaginar, ele teve, né? Mas ele mesmo fala, tudo isso é passageiro, tudo isso é ilusão. Não vale a pena você correr atrás do vento, ele fala, Salomão, porque ele viu isso tudo, né? Ele teve tudo que ele imaginou. Ele alcançou tudo que ele pensava, Salomão tinha. Mas mesmo assim ele fala, não vale a pena correr atrás do vento, porque todas essas coisas vão passar, né? E o que ele quis dizer, o que mais importante é você ter a vida eterna, não se apegar às coisas dessa terra, não colocar o seu coração nas coisas dessa terra, não vale a pena, porque tudo isso vai passar. Tem pessoas que a vida é trabalhar para conseguir algo.
Ah, porque eu quero ter isso, porque eu quero ter aquilo. Trabalha dia e noite sem cessar, não tem um tempo para Cristo. Não tem um tempo, não tem um momento para estar diante do Senhor, para levar sua família, para estar diante de Deus. Não tem tempo. Aí muitos, o que acontece? Muitos a carga de trabalho é tão grande que aí começa o estresse, a depressão, a ansiedade. Outros nem trabalhou tanto, morreu de repente, nem conheceu a Jesus, não teve tempo para Jesus. E valeu alguma coisa? Não. O que vale é a nossa vida eterna. É a coisa mais importante que temos é preservar a vida eterna com Deus. Não adianta você preservar nada que está aqui nessa terra, porque tudo isso vai passar. Não vê a situação que ocorreu aí no sul do Brasil? Pessoas que acordaram, tinham tudo, em segundos perdeu tudo. Tudo, veio aquela enchente, perderam tudo. Muitos, graças a Deus, não perderam a sua vida, né? Ainda há tempo. Mas aqueles que eu digo assim, bens materiais, muitos só trabalham para ter aquilo. E veio uma enchente, em alguns minutos aquilo acabou tudo. Em alguns minutos acabou tudo aquilo que a pessoa tinha, que adquiriu em toda a sua vida de trabalho. Então, é isso que Deus quer falar para nós hoje. Que o novo céu e uma nova terra Ele tem preparado para mim e para você. Mas para estarmos lá nesse dia, temos que seguir esse Deus, temos que seguir o que Ele pede para seguirmos através da sua palavra, né? Não vale a pena a gente correr nada aqui com as coisas da terra, porque tudo isso aqui passará. E quando a gente vê as coisas acontecendo, isso já nos indica que Jesus está voltando. E só nos resta nos preparar cada vez mais, nos unir cada vez mais com a nossa família aos pés de Cristo, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, né, servindo a Jesus da maneira que Ele quer que servimos, né? Que possamos cada vez mais olhar para o céu. Não podemos olhar muito para as coisas dessa terra, porque quando a gente olha para as coisas dessa terra, a gente só vê coisas ruins, coisas más, né? E então a gente tem que olhar para Cristo, que Ele sim é o nosso caminho, a nossa bússola. Ele vai nos orientar todos os dias e vai nos dizer o que devemos fazer, né, o que não devemos fazer. Porque o nosso tesouro está nas mãos de Cristo. O nosso tesouro está lá com Ele. Ele é o dono da prata, do ouro, né? A palavra de Deus diz. Né? Então, tudo que é nosso de valor está no céu. É bom a gente ter nosso cantinho, nossa casinha. É muito gostoso a gente ter. Mas que não venhamos trabalhar para alcançar coisas, riquezas dessa terra que não vai valer a pena, né? O povo de Israel, quando Deus tirou do deserto, ou tirou do Egito, que foi para o deserto, o povo de Israel, eles tinham praticamente 2 mudas de roupa e um par de sapatos, de sandálias. E durante aquele tempo, a sandália deles não gastou, né? Porque Deus estava com eles, né? E nem só as roupas gastaram, porque Deus estava ali com eles. E eles não tinham tudo, eles só tinham uma tenda, né? Ele não tinha um chuveiro em casa, ele não tinha uma televisão, ele não tinha internet, não tinha essas coisas, né? Mas Deus estava ali com eles e Deus orientava todos os dias, né? A caminhadas, né? E claro que teve muitas mortes no meio, porque muitos desistiram, outros não fizeram aquilo que ele pedia, e aí muitos foram mortos. Mas teve aquele grupo que continuou firme, né, até o final. E é assim que a gente tem que ser. Nós somos o Israel desse tempo.
que possamos continuar olhando para Cristo, obedecendo aquilo que Ele pede para nós obedecermos, com amor, olhando para Ele. E nunca deixar que Satanás roube a sua coroa. Nunca deixe. Nunca troque a sua coroa da vida eterna por pequenos prazeres dessa terra. Não adianta. No final de tudo isso, o que você alcançou, né? Então, mais vale a pena você seguir a instrução de Jesus Cristo na sua vida, através da palavra, através da oração, através de levar teu tempo de ir para a igreja, louvar ao seu Deus. Não é só para ir para a igreja para fofocar ou para olhar as irmãs, ou para ter um encontro ali com os amigos, não. Você vai para a igreja para adorar ao Senhor, né? Para louvar ao Senhor, porque só Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Isso sim, verdadeira adoração a Deus. E que essa semana possamos refletir nessa reflexão, né? Que Deus tem preparado para mim um novo céu e uma nova terra. E essa terra tá para chegar. O noivo tá para vir buscar sua noiva. E precisamos estar prontos com nossa lamparina cheia de azeite. E não venhamos nos descuidar nem um dia, nem um momento. Porque esse dia está cada vez se aproximando. E eu quero estar lá com meu Jesus. Eu quero estar lá. Quero abraçá-lo, quero beijá-lo. Quero falar tantas coisas para ele. E você? O que você tem para falar para o seu Deus? Para o seu Jesus? Com certeza você tem muita coisa para falar, né? Então, continue firme e não deixe que o inimigo roube a sua coroa da vida. Nunca permita isso. Continue firme, mesmo que as coisas às vezes apareçam tudo ao contrário. Mas continue firme, porque lá no final a vitória é certa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, como é bom saber, Senhor Deus, que Tu cada vez está se aproximando de vir nos buscar, Pai. Cada dia mais, Senhor Deus, a gente consegue ver, Pai, que Tu tá às portas para nos levar para Nova Jerusalém, a cidade que Tu tem preparado para mim, Senhor, para cada um de nós. Te pedimos, Senhor Deus, que Tu nos ajude a cada dia a ter forças, Pai, para lutar contra o mal. Estamos aqui numa batalha, Senhor. Mas contigo somos mais do que vencedores, Pai. Às vezes é tão difícil, às vezes a gente acha que não vai conseguir. Mas temos que olhar para o Senhor e ver quanta esperança Tu tem para nós. Tantas coisas lindas Tu tem guardado para nós, Senhor. Basta-nos que sejamos fiéis a Ti. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda a ser fiéis. Nos ajuda a estar naquele dia, Pai, que Tu for nos coroar e nos escolher, Senhor. Por isso, Pai, temos hoje essa chance de poder estar contigo. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Não permita, Senhor Deus, que vendamos a nossa vida eterna por pequenos prazeres dessa vida. Não permita, Senhor, que possamos olhar sempre para Ti, porque Tu é nossa esperança, Tu é tudo que temos, Pai. Por isso, Senhor, te pedimos que nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz e até o próximo encontro, aqui no canal Nusa na Alemanha. Tchau.